vai iniciar o estudo do módulo O Céu e o Inferno, né? No último encontro, a gente começou a falar, a pedido da Nilza aí, sobre as tentações do Cristo, né? Então, a gente está fazendo uma abordagem aí, a gente parou a semana passada na comparação das diferentes interpretações dos chamados evangelistas, né? Sobre essa descrição aí das tentações do Cristo, né? Eu vou carregar aqui, mas antes de eu carregar, tem algum ponto que eu expus que tem dúvida, ou que vocês gostariam de fazer alguma contraposição, alguma colocação, algum comentário? Eu quero que vocês saibam que é livre, né? Esse trabalho que eu fiz foi um desenvolvimento lá no NEP, né? NEP Campinas, para um estudo que a gente fez, um seminário que a gente fez, então ele está cheio de interpretações minhas. A partir da leitura das escrituras, eu coloquei alguns pontos, né? Que necessariamente não são verdades absolutas, né? Eu gosto muito quando contrapõe, coloca alguma coisa e tal, para enriquecer, né? Pode ter algum pontinho aí que eu não vi, que eu não percebi, né? Então, vocês se sintam à vontade. Ninguém tem nenhum pontinho? Então, vou carregar aqui, onde a gente parou. Vou interromper aquela outra tela e vou carregar essa das tentações do Cristo. Bom, eu tinha parado nessa daqui, né? Só lembrando, né? Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, estou dizendo na transcrição, né? Ele foi levado ao deserto depois do batismo dele, e lá ele passou 40 dias e 40 noites aí jejuando e orando, né? E aí o demônio, o Satanás, teria aparecido e feito a primeira proposta, a primeira tentação, que era os pães, transformar pedras em pães, né? Ou foco no materialismo, ou foco na matéria, né? Ou até o foco no orgulho, né? Como que você desafiou, então eu vou provar que eu faço, né? E aí assim, a minha forma de ver é que Jesus não passou por essas tentações. Ele pode ter feito um ensinamento através de uma parábola ou através de fatos, né? Que ensina ao homem, né? As dificuldades que ele tem a passar para vencer e chegar a um estado de espiritualidade maior. E a primeira seria aí os imperativos da matéria, né? A gente, então, vencer aí essa coisa da matéria, nem só de pão vive o homem, né? Da coisa da dependência material. E aí, a segunda, o Satanás teria levado o Cristo até a altura do pináculo e mostrado para ele, a partir do ponto mais alto do Templo de Salomão, tudo que tinha lá abaixo, tudo isso aí vai ser seu se você se atirar, né? Na confiança que os anjos vão segurar a sua queda, né? Então, o outro desafio, que seria aí a tentação do poder que a religião, né, acaba nos dando, né? Da mesma forma, Jesus estava num grau de avanço tal, de espiritual, que isso não ia em absoluto, né, encontrar eco. Mas, trazendo isso para nós, muitas vezes, quando a gente sonha, né, em fazer a nossa ascensão espiritual, a gente pode se colocar num lugar que a gente acha que está, né, de altura ou de domínio, né?
e que a gente não está, né? É o tal do poder, ou é a transformação do sagrado em profano, né? E aí a gente pode ter uma queda, né? A gente pode ter quebrar literalmente a cara, né? E a terceira, agora que a gente parou aqui, que é a prova do poder material, né? Então, Jesus é arrastado até a altura de um monte, na descrição de Mateus, de um monte, o monte da tentação. E lá mostra todos os reinos da terra e fala, tudo isso pode ser seu, se você me adorar, né? Aqui a gente está na descrição de Lucas. Aí Lucas, ele não fala num lugar material, né? Um monte, num lugar geográfico. Lucas fala assim, levando-o a uma altura, mostrou no relance todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ele me tem sido entregue e dou a quem quiser. Então, seria a tentação pelo poder material, né? O poder que a gente eventualmente exerce aí numa empresa, né? Sendo CEO, que agora fala, né? No meu tempo era outras nominações, enfim. Ou então o camarada ser um político, o camarada ser um juiz, um promotor, né? Se sente aí todo poderoso, né? E o poder material ele é muito corrompido, né? Ele é muito dissoluto. As pessoas chegarem, muitas vezes, não medem esforços, não medem a forma com que se chegou lá, não é? Então, por isso que o diávolo, né? Ele fala que tudo isso tem sido me dado e eu dou para quem quiser. Porque realmente, né? Se a gente pensar da forma que as coisas são conquistadas aqui no nosso mundo de hoje, infelizmente o mal está sempre presente, né? Mas eu volto a falar, né? Eu acho que essa transcrição aqui é um alerta, né? Para a nossa atuação no mundo, né? Nas diferentes vertentes aí que a gente possa trabalhar. E, eventualmente, a gente pode, sim, ser aí... de repente, eu estou num cargo, vamos dizer, de justiça, de juiz, e eu recebo para isso, então eu vendo uma sentença, né? Então eu abro mão de tudo aquilo que eu acreditava, de tudo aquilo que eu sempre preguei, no tocante à moral, no tocante a não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, né? Então eu abro mão disso tudo para a manutenção do poder, né? Então é uma tentação que a gente pode eventualmente experimentar. Nós, não Jesus. E note vocês que aqui a tradução, não é? Já se falou em Satanás, né? Que é a literação de Satã, que é no hebraico. Já se falou agora está se falando no diabo, que é uma forma, vamos dizer assim, mais aí de se escrever as escrituras na Idade Média. O diávolo, no latim, né? No romano, o diávolo. Então, a gente vai percebendo aqui que durante os séculos, aí, as transcrições foram sofrendo aí modificações. Lembra que a gente leu em Paulo Estevão agora há pouco, que os auxiliares de Paulo tinham cuidado de copiar na íntegra, ponto por ponto, o que foi falado? Mas, se eventualmente alguém chegar a falar para mim, dá uma outra interpretação aqui, porque eu quero enganar ele e o povo, e então paga bem que eu faço isso. Então eu sou um escriba do ordinário que existe, né? Porque eu vou adulterar uma coisa legítima, uma coisa sagrada, né? No interesse de um grupelho, né? Então eu realmente estou sofrendo a prova do poder, né? Mas continuando, então tudo isso eu me dou, que tem sido me dado, ou seja, é uma retroalimentação, né? Do poder material que a gente conhece no mundo de hoje, que está totalmente corrompido, né? Então, mas se tu me adorares, então tudo isso será seu. Adorar é no sentido assim, abre mão daquilo que você acredita, daquilo que você está querendo ser diferente, e adora a forma com que é feita, a forma com que é maquiavélica, que é diabólica, já que a gente está usando o termo, né?
Então, a gente fazendo isso, indiretamente a gente está adorando, né, o diabo, não é? Quando a gente está agindo diabolicamente, a gente está adorando o autor, o diabo, não é? Mas não que ele seja um autor também, material, ou um ator definido, mas sim ele é um personagem que representa tudo que é de sórdido, que foi feito até hoje nesse nosso mundo, né? E as pessoas, de uma certa forma, continuam adorando, porque continuam fazendo esse estado de coisas. Bom, respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Isso aqui, essas narrativas das tentações, estão fazendo nada mais do que reafirmar o que está no Antigo Testamento. Há só um Deus, que é Jeová, né? Somente a eles ele dará culto. Mas não é só culto exterior, é culto nas ações, não é? Cumprindo todos os mandamentos divinos, eu estou cultuando Deus. Não é só ficar repetindo da boca para fora, não é? E isso realmente está escrito, né? Haverá só um Deus, a gente não vai representar ele em nada que seja símbolo material, ou nos céus, ou nas águas, ou na terra, não é? Ou seja, nada que seja material vai representar o poder que é divino, o poder que é de Deus, né? O amor, a essência, né? Então, é essa significação aí que está nas chamadas tentações, não é? Mas continuando aqui o comentário, né? Interessante que Lucas, a prova do poder material, vem com uma segunda. E ele não fala em um monte. Só lembrando, né? Na transcrição de Mateus, há uma inversão, né? Primeiro tem o poder material, né? E por último, o poder religioso na altura do templo. Lógico, né, que Mateus escreveria assim, porque Mateus é um judeu. Para ele, o máximo que existe é o templo, não é? Já para Lucas, ele inverte, ele coloca primeiro o poder material como segunda, e ele fala que não é um monte, que nem Mateus faz, né? Que é o Monte das Tentações, que é um lugar geográfico definido, mas é uma certa altura. Aqui a gente começa a compreender melhor. Há uma altura que eu acho que eu atingi, que eu não atingi, não é? Então, há uma altura em que viu de relance todos os reinos. Se a pessoa está vendo de relance, ele está vendo de uma forma não nítida, não compreendida e não de coração, não é? Então, uma posição, na minha interpretação, de quem está se colocando no lugar que ainda não atingiu. Tá? Ora, para Jesus seria desnecessário subir a certa altura para contemplar os reinos materiais do mundo. E nem precisaria da força do diabo para alçar determinada altura. Né? São ideias aqui que são colocadas, tentando colocar tudo no lado material da coisa, né? Como se precisasse, né? Como se Jesus precisasse disso, né? Das coisas da matéria aí, seja para subir a uma certa altura ou ou ter que ser levado, né? A uma certa altura por alguém, por um ente aí, no caso, o diabo, né? Então, eu volto a repetir, para mim é uma simbologia, para mim é uma metáfora, para mim é uma parábola, para mim não necessariamente que Jesus passou por isso daí. Tá? Continuando. Em minha concepção, seria a altura do orgulho, da vaidade, olhar por um ângulo material, não necessariamente como descreve Mateus, o monte da tentação. Esse ângulo material é quando somos invigilantes e permitimos os arrastamentos ou abrem-se os descaminhos para a nossa vaidade e orgulho. Posso ir em frente, gente? Se tiver alguma interrupção aí, eu estou com a tela aberta aqui, eu não consigo ver aí a sala, né? Então, se alguém quiser falar, por favor, é só interromper,
que eu não, eventualmente eu não vejo aí a mãozinha levantada, né? Posso continuar? Percebam que entre a narrativa de Mateus e de Lucas, existe uma diferença entre a segunda e a terceira tentação. Para Lucas, a tentação do pináculo vem como a última, ao contrário de Mateus. Talvez porque na mentalidade dos judeus ainda esperassem o retorno do Messias, restaurando o apogeu e a glória dos tempos de Davi. Então, o poder material suplantasse a proposta da vinda do Messias, da Boa Nova. Muito bem, agora a gente vai ver, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma colocação, a gente vai ver aí a tentação do pináculo, ou a terceira, né? Que é na narrativa de Lucas, quando Jesus é levado ao alto do templo. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Para os judeus, o templo mais importante, o principal, é o templo de Salomão, é lá em Jerusalém. E disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Então, essa colocação aqui, esse desafio a Jesus, seria, ó, você pode se jogar, você pode operar, que os outros te garantem. Né? Seria uma transferência de responsabilidade, né? E mais, hein? Eles se sustentarão para que você não tropece em nenhuma pedra, em alguma pedra, né? Então é como se Jesus não estivesse operando pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, né? E sim aí sustentado pelos anjos aí, tirando as pedras do caminho dele, né? Que é uma outra dentro do espiritismo, a gente pode ser ajudado, dentro da compreensão espírita, a gente pode ser, sim, auxiliado pela equipe espiritual, a gente pode ser iluminado com boas ideias, né? Quem tem que fazer a caminhada somos nós. Quem tem que desviar das pedras somos nós. A gente não pode ficar que nem criança aí, sendo levado pela mão de nenhum espírito, ou de nenhuma entidade, de um anjo, né? Porque a responsabilidade é nossa e o livre-arbítrio é nosso. Né? Muito mais Jesus, né? Muito bem. Muito interessante essa transcrição. O pináculo do templo seria a altura máxima. Um lugar hierárquico. Interessante que aos 12 anos, Jesus já estivera nesse templo de pedra quando conversara com os maiorais do Sinédrio a respeito das Sagradas Escrituras. E muitos insistiram que seus pais lhes permitissem a educação. Por que os anjos sustentarão para não tropeçar em alguma pedra? Como estando na altura de um pináculo? É uma alegoria. A pedra representaria os perigos do caminho. O que novamente reforça, em minha opinião, tratar-se de uma parábola. O tropeçar do incauto, do invigilante, mesmo em um trabalho em uma casa espírita, mesmo com a nossa proteção dos irmãos desencarnados, da equipe espiritual, não devemos nos imaginar imunes ou santificados. Né? A gente começa a se colocar perigosamente no caminho do egoísmo e da vaidade. Né? Aquela história de sentar na mesa, de ser médium principal, de ser aquele que recebe o guia, né? Repetições aí de um comportamento que nós tivemos no passado, né? E agora, dentro da doutrina espírita, a gente não pode se permitir mais errar dessa forma, não é? A gente tem que ser resgatado aí pela humildade, né? Pela caminhada diferente. O orgulho, a vaidade, pode significar tropeços. Precisamos do real entendimento de nossas posições, de nosso trabalho.
e, sobretudo, de nossa limitação em nossa casa de trabalho. Lembra de Jesus lavando o pé dos apóstolos no último jantar, né? Na última ceia? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último em primeiro lugar. Lembra disso? Não se deve jogar de forma invigilante, exigindo de nossos espíritos amigos a proteção ou uma tutela desmedida, né? Nós temos que fazer a nossa partezinha aí. Mas então, Cristo passou por tentações? Sim ou não? Para formalizarmos algum raciocínio quanto a essa possibilidade, vamos estudar quem é o Espírito Jesus Cristo. E a partir da sua classificação, tipo ou gênero de tentações, que pudesse, porventura, ser submetido. Segundo a definição no Livro dos Espíritos, Jesus Cristo foi o espírito mais evoluído que já encarnou no nosso planeta. Assim sendo, definimos como um espírito de mundos celestes ou divinos. E qual é a característica de mundos celestes ou divinos? Como que está lá no Livro dos Espíritos? Então, esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição. Não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação. Como os homens à terra podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Então, se a gente pensar em tentação, a gente está querendo limitar Jesus a nosso planetinha, às nossas tentações, às nossas necessidades, não é? E ele é um espírito celeste. Então, se não ficam presos à Terra, no sentido da atração vibracional do planeta, estaria incólume das tentações que conhecemos. Ele não estaria preso à gravidade, né? Se atirar, se caísse da altura do pináculo ou do monte, que fosse, ele não, se ele quisesse, né? Ele volitava, como ele andou sobre as águas, não é? Eu já falei isso, né? Estou repetindo de novo. Se ele quisesse transformar a matéria em pão, ou a água em vinho, para ele era simples, né? Ele dominava a transubstanciação, dominava a matéria, né? Então, isso em absoluto vai ser uma tentação para ele, né? Mas retornemos à narrativa de Lucas. Jesus foi levado a uma certa altura. O que significa? Que a perfeição seria um caminho infinito, e cada estágio revelaria novas nuances. Porque se imaginamos que o Cristo não pudesse fazer nada absolutamente fora da programação em sua missão, estaríamos reduzindo-o a uma mera figura desprovida de livre-arbítrio. Então vamos lá. Jesus tinha que passar por que ele passou, estava designado, né? Havia uma grande probabilidade, pelo atraso e coração bruto daquelas pessoas que conviveram com ele. Mas Pilatos, no último segundo, ele poderia ter sido justo. Ele poderia perfeitamente falar, não, eu não vejo crime nesse homem, não vão crucificá-lo, acabou. Claro que ele teria tido uma rebelião, ele teria tido muita confusão, né? E ele foi, ele pegou o caminho mais curto, né? Deixou a turba fazer o que fez. O Anás, Caifás e todos aqueles que julgaram, Herodes, todos poderiam sim fazer diferente. Porque se a gente falar que não, aquilo tinha que acontecer, eles não tiveram culpa, não é? Eles simplesmente foram aí peças do tabuleiro do destino. E não, na minha opinião, não é assim, não é? Só que eu volto a repetir, a probabilidade de acontecer era muito grande, pelo tamanho do orgulho, tamanho da vaidade, tamanho da prepotência, tamanho dos interesses todos, né? Que aqueles espíritos estavam naquele momento. Mas eles poderiam, sim, ter feito diferente.
A mulher de Pilatos falou para ele, né? Não julgue aquele homem e tal. Ele foi alertado, a consciência dele alertou, não é? Mas continuando. Estaríamos restabelecendo a hipótese do determinismo, que em absoluto se aplica nessa questão de Jesus, né? Determinismo é que está lá no livro dos Espíritos, né? São as coisas aí que são fatais, imexíveis, como dizia o técnico, né? Isso não existe, nós temos o livre-arbítrio. Tá? Mas, pelo ajuntamento, vamos dizer assim, de comprometimento de nosso e de todos os nossos irmãos, determinados acontecimentos, que nem a guerra, por exemplo, foi e é uma probabilidade muito grande de acontecer, mas ela não precisa acontecer. Né? Nós podemos aí resgatar um último décimo aí de bom senso e de razão, né? E não nos deixar levar para esse arrastamento, para uma nova guerra, né? Não é necessário. Tem a probabilidade grande, sim, mas temos o nosso livre-arbítrio. Não estamos aí no guante do determinismo, pelo amor de Deus, né? Mas fechando aqui, ó. Então, por essa descrição, Cristo, estando encarnado em missão na Terra, sofreria as injunções próprias da matéria, como sentir fome e sede, por exemplo. Não compactuo com a tese que ele teria sido um avatar ou alguma coisa do gênero. Eu não vim derrogar as leis, mas cumpri-las, reafirmou Jesus. Então, a primeira tentação, a comida, a matéria, o transformar pedras em pães. Não só de pão vive o homem, não somente de coisas materiais, o apego demasiado à materialidade, que pode fazer que a gente se esqueça aí da espiritualidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o verbo, ou seja, a essência espiritual. Um sentido bastante interessante para essa tentação. A boa nova seria o alimento espiritual. Vinde a mim os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Percebemos que tanto no Sermão da Montanha, como nessa passagem, a fome e a sede transcendem muito mais do que a materialidade. Usar figurativamente essa forma linguística para entendimento da multidão no Sermão da Montanha, assim como nessa transcrição das tentações, corrobora, em minha opinião, a hipótese da utilização de uma parábola. E não seria simplesmente a descrição de um embate entre o bem e o mal, como procuraram forçosamente interpretar. Bom, então, com esse ponto aqui, eu encerro as tais 3 tentações do deserto. E dou um tempinho aqui, se alguém quer contrapor alguma coisa, se alguém quer fazer algum comentário, porque em seguida agora eu vou tratar da última tentação de Jesus, que vai acontecer no Getsemane, ou na última noite dele, quando ele vai ser preso. Até agora aqui, alguém ficou fácil de entender? Alguém quer colocar alguma coisa? Por favor. Não? Genivaldo, Oi. então essas tentações a gente pode considerar como parábola. Eu entendo, ou ela não aconteceu, né? Não, que ela não aconteceu com Jesus, eu não tenho a menor dúvida. Né? Jesus poderia ter falado de uma forma parabólica, né? Das dificuldades, das tentações que a gente tem que vencer para chegar à espiritualidade. Não é? Ele poderia ter feito uma narrativa numa forma de parábola ou numa forma simbólica. Não que ele tenha passado por isso, lá no deserto, né? Com o demônio, com Satanás, ou com o nome que se queira dar. Essa é a minha opinião.
Tá? E no Antigo Testamento, quando o povo hebreu saiu também lá do Egito, eles passaram por provas, por esses 3 tipos de provas materiais. E em vencendo, né, eles conseguiram chegar à Terra Prometida, ou chegaram a um estado aí de busca, né, de encontrar aquilo que eles estavam buscando. Então é um sentido parabólico, a minha opinião. Tá? O que você acha? certo. O que você... Aqui no desenvolvimento, no estágio espiritual que Jesus se apresentou à Terra, ele realmente não teria por que passar por essas tentações, né? E então, mesmo que haja a entidade, o diabo, o demônio, né, saberia que ele era um ser superior. Então, não caberia colocar a ele aquelas provas, né? É assim que eu interpreto. É. E mais ainda, né, ter esse poder de levar ele para cá, levar para lá, né? Isso é desmerecer muito Jesus, me desculpe. Eu não deixo também. Teve um colega no NEP que colocou que, na opinião dele, não aconteceu nada disso, que foi uma enxertia na Idade Média aí, para reforçar a figura do diabo, né? Para criar, patentear a criação desse ser aí do mal, né? Então eles criaram essa história da carochinha aí das tentações, enfiaram lá no meio dos textos evangélicos, atribuíram que um falou isso, outro falou aquilo e tal, e não aconteceu. Tá? Teve um lá mais, vamos dizer assim, radical, né, que colocou esse pensamento. Tá? Mas eu acho assim que assim como está no Antigo Testamento, ele é simbólico. Tá? Não que Jesus passou por isso, mas nós sim teremos que vencer essas fases, né, ou essas tentações. E não vai ser um diabo, não vai ser um diávolo, não vai ser um satanás, não vai ser nenhum ser que vai colocar a gente em prova nesse ponto. É o nosso próprio interior, é meu próprio lado sombrio, que tenta me manter, como eu sempre fui milenar, né, no estágio de sombras, e ao mesmo tempo um outro homem novo se propõe a fazer diferente, a vencer, né, a materialidade e caminhar para a espiritualidade. Então, é como o yin e o yang, né? O mal e o bem está dentro de mim. Essa é a minha interpretação. Beleza? Meninas, as meninas estão quietinhas aí. Ó. Cadê a Nilza que levantou? Nilza, Cadê a Nilza que levantou? Botou eu na fria agora e não fala nada? Muito bem, vamos continuar. ela não veio hoje no estudo. Ah, depois ela assiste a gravação, então. Agora a gente vai falar de uma última tentação do Cristo, que ela também tem várias colocações, né? Que Cristo suou sangue, que Cristo falou, afasta de mim esse cálice, e né, que ele titubeou, né? Ele ficou com medo lá no Monte das Oliveiras, né? Então, existem algumas versões aí que eu também não compartilho, porque é desmerecer de novo, né? A envergadura desse espírito aí da corrente crística, né? Para mim são interpretações aí que houve esse momento terrível, né? Que Jesus estava sentindo que era próximo o momento dele, sem dúvida. Que existia uma carga vibracional terrível, né? De todas as entidades que não compreendiam o papel do Cristo, que não queriam que a Boa Nova se propagasse, né? Que queriam que o mundo ainda permanecesse em sofrimento, sem dúvida, né? Que essas forças aí estavam jogando vibração contra, né? Então, que Jesus realmente ele passou um momento assim difícil, sem dúvida, né? Mas não ao ponto aí de se sentir tentado a largar tudo, né?
Porque se a gente corroborar com essa ideia, a gente está, de novo, desmerecendo Jesus. Essa é a minha interpretação, né? Mas vamos lá. Essa primeira gravura, que está aqui, foi quando Jesus terminou o jantar, né? Que ele lavou o pé dos apóstolos, que eles jantaram e tal. Ele se retirou para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, né? E levou os apóstolos com ele, os 12, né? E aí ficou um bandinho dormindo num determinado ponto do bosque, e 3 ele convidou para acompanhá-lo mais de perto, para estar junto com ele nesse grande momento, não é? Só que os 3 dormiram, né? Então essa gravura aqui, ó, tá Jesus lá nesse transe, né? Nessa hora extrema, né? Fazendo preces aí, entrando em conexão com o plano espiritual para atravessar, né? Esse momento extremo. E os 3 que foram ali ajudar na vibração estava dormindo, né? É mais ou menos que nem no nosso trabalho mediúnico, né? O médium de sustentação dorme e não ajuda com a vibração, né? Ou na segunda-feira, né, Fábio? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos continuar aqui. Então, outra tentação, no Getsemane ou no Monte das Oliveiras. Então, vamos ver a narrativa, como é que é. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe: sentem aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é João e o irmão. Quem que é o outro mesmo, meu Deus? Me fugiu o nome aqui. Não é Tomé. Tomé. É sempre os 3 que estão juntos. Quando teve Jesus faz a transfiguração, tá os 3 juntos. Aí fica aquela coisa, por que sempre os 3, não é? Alguns autores espíritas falam que porque os 3 eram doadores de fluidos e tal, e teriam condições aí de ajudar nesse momento, não é? Assim como ajudaram lá na hora da transfiguração, né? Naquele outro fenômeno mediúnico que aconteceu. É uma hipótese, tá? Mas Jesus sempre chamava esses 3 aí. Muito bem. Então, ficam aqui, sentem aqui comigo e fiquem vigilantes, né? Enquanto vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e a angustiar-se. Claro que é uma forma que eles estavam vendo que Jesus estava em transe, né? Uma expressão de muita dor, de muita... Jesus, o avanço espiritual que ele tinha, ele percebia, né? As pessoas iam fracassar, que estava cada vez mais se fechando, né? A probabilidade dele ser crucificado, etc., etc., que representaria para a Terra um grande ponto, né, para aqueles espíritos que participaram dessa farsa, desse julgamento, tudo, seria um grande tempo de recuperação, né? Então, por essas pessoas que Jesus estava sentindo. Agora, a ponto de angustiar-se, aí a gente já também, eu acho que é um verbo aí que não se classificaria para Jesus. Uma angústia seria algo assim, a pessoa que já não está se contendo, né? Eu não sei se chegaria a esse ponto, mas é minha opinião, tá? Continuando. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui tem alguns pontos. Tá? Ele deixou os apóstolos e foi sozinho. Quem que ouviu ele falar isso? Né? Então, são narrativas que podem ter acontecido diferente. Afasta de mim esse cálice, né? Será que foi isso mesmo que Jesus falou? Ou ele pode ter falado outras palavras, né? Mas seja como tu queres. Sim, Jesus sempre colocou a vontade de meu pai, sempre falou, né?
Essa narrativa está em Mateus, no capítulo 26, 36 a 39. Aqui também, gente, me desculpem, assim, às vezes eu sou até um pouco repetitivo, mas eu acho que Jesus não pediria para afastar dele o cálice, né? Afasta de mim o sofrimento, né? Talvez ele tivesse pedido mais ajuda ou qualquer coisa assim, mas nunca colocar desse jeito, né? Mas, enfim, são interpretações aí, são pensamentos meus, tá? Agora, em Lucas, vimos a transcrição de que, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, apartou-se dele até uma ocasião oportuna. Ora, se tivesse acabado toda sorte de tentação, não teria motivo de retorno. Apartou-se dele até a ocasião oportuna. Então, poderíamos deduzir que o Cristo faria, em outras situações, a utilização do seu livre-arbítrio. Nessa transcrição do Monte das Oliveiras, é muito claro. Pai, afasta de mim esse momento, se possível, mas seja feita a sua vontade e não a minha, né? Ou a gente poderia pensar assim, que os homens acordem, né? Que a humanidade... Não é assim que a gente faz as preces todo dia na vibração? Pedimos que a falange de espíritos do bem atue sobre a mente dos nossos líderes, dos nossos dirigentes, para que não enveredem mais para a guerra, para que não apertem o botão lá da guerra atômica. Não é isso que a gente pede? Mas se tiver que passar, né? A gente tiver que passar por isso, que a gente passe sempre fortalecido por Deus. Não é assim que a gente faz a prece? Mas não impor, né? Afasta de mim, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas continuando. Esse trecho reforça o conteúdo da mensagem 7 do livro Boa Nova, a luta contra o mal. Nessa passagem aí do Boa Nova, Tadeu queria que o Cristo convocasse todos os demônios, todos os espíritos voltados ao mal, e forçasse a conversão ou a evangelização desses, a força. Né? O Tadeu, ele era muito prático. Pega essa galera aí, põe ali, chuta, né? Que nem eram os métodos de ensino no nosso tempo, né? Se precisar bater na mão lá com a palmatória, bate, mas põe esses moleques na linha, não é? É caridoso fazer isso? Não, né? Se Jesus fizesse qualquer tipo de violência, qualquer coisa, ele estaria colocando a missão dele a jogar fora, não é? Ele veio exatamente fazer isso de uma forma com amor, né? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Isso sim, não é? Eu acho que está mais dentro aí da fala de Jesus. Mas continuando. Mas então seria a vontade de nosso Pai fazer a força lá, essa conversão, né? Vimos na história, por exemplo, o episódio das cruzadas. Deus assim o quer, era o grito de guerra que arrastou milhares em insondáveis abismos de dor e arrependimento. Pessoas que participaram das cruzadas, espíritos, né, que estão até hoje presos, né, naqueles dramas de consciência. Nós também que participamos, às vezes de uma forma mais direta ou de uma forma mais indireta, temos aí lembranças, né? Temos aí pesadelos, porque a gente está ainda resgatando isso, porque não interpretamos o amor do Cristo, né? Fizemos o uso da espada, do derramamento de sangue. Mas continuando, mas não estavam imbuídos de boa vontade, lutando pelo cristianismo? Qual a linha de equilíbrio entre o poder que nos arrasta, as estratégias e as artimanhas do homem antigo, agora tentando a busca de novos caminhos? Somos nós aqui agora, né, no presente. Cristo poderia se entregar a uma tristeza infinita, a um sentimento de que não valeria a pena? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então, os demônios, muitas vezes, não estão no exterior, mas dentro de nós.
a luta do homem velho é a proposta de um renascimento. Esse é o ponto dessa passagem. Fiquemos em vigilância, mas não apenas quanto ao exterior, mas que possamos sondar nossos corações, nossas reais intenções e pensamentos. Bom, agora eu gostaria que vocês tivessem algum contraponto aí, alguma coisa, alguma colocação, alguma contribuição, para eu colocar aqui mais um aspecto simbólico do por que Jesus escolheu aquele lugar, né? O Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. Jesus, tudo o que ele fazia tinha um significado. Tudo. E aqui também teve um grande significado que a gente vai estudar junto, a gente vai conversar junto. Mas antes eu queria saber se dos pontos que a gente conversou aí, que a gente leu, se vocês têm algum apontamento aí. Alexandre, Fábio, as meninas. Eu gostaria de fazer uma colocação aí, Genivaldo. Eu acho que o ponto que ele dirige ao Pai as palavras afasta de mim esse cálice tem um significado sim, que ele pensou o seguinte, que seja de outra maneira, que seja de outra forma, mas não para ele, para os homens, Ah, tá. né? Ele sim. Que ele tinha uma esperança de que houvesse uma outra forma da transformação humana, né? Então eu acho que esse era o sentido do afasta de mim desse cálice. Ele estava preparadíssimo para qualquer situação, até aquilo que aconteceu, né? Mas ele fez esse apelo ainda para que se pudesse ser de outra forma para nós, para a humanidade. Esse é um pensamento que eu tenho. Então, da sua opinião, também não aconteceu uma tentação no Não cálice. foi uma tentação, foi Um pedido para fazer diferente. um pedido. Ele dirigiu ao pai um pedido que fosse de outra forma, entendeu? Mas não uma tentação. Não, também Interpreto assim. concordo. Alguma outra colocação? Bom, o Monte das Oliveiras, o Getsemane, ele existe até hoje. Essa gravura aqui, essa foto aqui, ela é atual. Algumas dessas oliveiras aqui podem até ter tido a honra, a graça de ter compartilhado com Cristo. São árvores muito antigas. A oliveira, ela representa, vamos dizer assim, a persistência, a pertinácia, a resistência, né? A luta pela vida, pela fincar raízes, né? E aí é um lugar assim, como eu falei, escolhido por Jesus para dar uma última lição. E o Getsemane no hebraico ele significa prensa, né? Lagar, prensa. Lagar é o jeito em português de falar, né? A prensa de azeite. O Getsemane significa prensa de azeite no hebraico, ou lagar de azeite em aramaico e hebraico. É o nome de um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos oraram antes de sua prisão. O nome Getsemane é uma referência à área do jardim que era usada para esmagar azeitonas e extrair o azeite. Então, um lugar de sacrifício. Aqui está uma imagem de um lagar, né? Uma moenda. Essa gravura aqui é de um lugar lá em Portugal. Então, eles faziam, pensa pedras assim enormes, né? Eles punham as azeitonas aqui no côncavo da pedra e iam girando, né? Ou com a força braçal do homem mesmo, girando essa pedra, esmagando as azeitonas. Ou, às vezes, com a ajuda aí de um burrinho, né? De um moar. Eram pedras pesadíssimas. Essa aqui é até pequenininha.
É uma prensa aí para pequena geração. Mas existem pedras enormes, tá? Que aí precisa mesmo de um burro aí para poder virar. Bom, qual é a simbologia do azeite? Como eu falei, tudo está cheio de simbologia, a gente tem que aprofundar, né? Para a gente extrair o máximo aí de aprendizado. O azeite, ele é extraído a partir da maceração das azeitonas. É a essência obtida. Simbolicamente, representa a nós no processo de quebrar as cascas, as arestas, extrair de nosso interior a essência pura. Somente vai ser obtida a partir da luta individual, do desapego, da luta contra o egoísmo e o orgulho, as grandes chagas da humanidade. Os hebreus tinham a cerimônia de consagração dos sacerdotes, reis, etc., que eram ungidos com o mais puro azeite e especiarias de consagração. Jesus, no Getsemane, ensinou que não se trata apenas de um ritualismo, de um repetir de tradições exteriores, mas que a consagração, a conexão com o alto, somente é obtida com o nosso próprio azeite, extraído depois de nosso entendimento e evolução espiritual. E isso somente é obtido com a luta, com a quebra da nossa materialidade. A pedra de esmagamento. Eu falei que tinha pedra enorme, olha aqui, ó. Olha o tamanho dela, dessa aqui, ó. Essa aqui é para grande produção, né? Quanto maior a pedra, mais a capacidade de esmagamento, né? Então é para grandes produções aí, para grandes lagares, né? O azeite, ele é muito conhecido, muito produzido na região de Portugal, na região ali da Itália, no sul da Itália, né? Na Grécia, na Palestina, né, como um todo, hoje chamado Palestina, toda aquela região, porque é um lugar assim que a azeitona ela atinge lá o grau, né, de pureza, se bem que depois de vários enxertos e tal, foi trazido para o Brasil. Eu tenho um amigo que produz aqui no sul de Minas, e eles estão produzindo azeite que já foi, inclusive, reconhecido e condecorado, né, pelos maiores entendedores aí de pureza de azeite puro, né? Então tudo é possível, né? Tudo é adaptado, né? Mas muito bonito, né? Uma pedra dessa aqui, olha o tamanho, o trabalho, né? Que significava a pedra de esmagamento, né? E aí tem uma outra simbologia que está na parábola do azeite, que é usado para acender luz. Então, depois da gente extrair de dentro de nós o azeite, a gente é capaz de acender em luz, né? E a luz tem que ficar no alto, ela não é para ficar embaixo do candeeiro, como Jesus ensinou. Olha como que tudo vai se fechando, né? Tudo é compreendido, né? E o azeite de unção, né? Que a gente ouve falar, né? O azeite de unção na Bíblia é um óleo especial e sagrado, utilizado para consagrar objetos e pessoas, como sacerdotes, reis e profetas, simbolizando a unção do Espírito Santo e a união com Deus. Ele é usado para santificar e consagrar elementos do culto, como o tabernáculo, móveis, altar e sacerdotes. Além disso, o azeite de unção era também usado para ungir os doentes, como parte de uma prática de cura pela fé e pela imposição de mãos. Olha aqui o nosso azeitinho, podendo ser usado aí no trabalho, né? Ou mesmo no passe, ou mesmo quietinho lá, vai num lugar, aí tem uma pessoa necessitando, não precisa nem saber, né? A gente está com o nosso azeite aí, gerando luz, gerando energia, né? Bom, e a conexão com Deus? Qual é a simbologia do azeite, né? Aí vamos ver lá no Antigo Testamento, em Êxodo, é muito antigo o uso, né? Essa ligação do azeite com Deus, né? Vamos ver lá em Êxodo, no capítulo 30, 23 a 26. Começa assim, ó. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos,
e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos. E do cálamo aromático, 250 ciclos. Isso aqui é Javé ensinando, lá no tabernáculo, através de uma psicografia, uma psicofonia, como preparar o azeite de unção. Mas continuando. E da cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveiras, 1 rim. 1 rim é uma medida pequenininha. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Esse será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Então, essa recomendação está em Êxodo, né? Muito do tempo de Moisés. Né? Olha só como que é a conexão que o povo hebreu tinha com o azeite, a importância que ele tinha, né? Tanto é que quando as mulheres foram no túmulo do Cristo, elas levaram essências aromáticas para fazer essa purificação, né? Esse banho. Por isso que quando Jesus nasceu, levaram, né? Levaram incenso, mirra, né? Como um reconhecimento que ali estava o Messias, né? O ungido. Cristo, no grego, Messiá, no hebraico, é o enviado, o ungido. Então, a gente vai entendendo aí como que essas coisas vão se fechando, né? Muito bem, então aqui tem uma gravura da consagração de um sacerdote farisaico, né? Mas não adianta nada, né? Pode gastar o azeite aí, pode gastar a mirra, o cálamo, se não tiver conexão, se esse profeta aí, se esse sacerdote for orgulhoso, for teimoso, for o Anás ou Caifás, vai ser óleo desperdiçado. O toque, né, é nosso interior, o azeite é o azeite puro nosso interno, né, não é só exterior. E aí, para encerrar, o salmo, né, da verdadeira fraternidade, né, que é o 133, que ele fala assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o óleo, ele é simbólico. O mais importante é que a gente viva em união como irmãos. Né? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, com a simbologia do azeite da purificação, né? E com isso, eu encerro aqui, né, essa minha exposição. Depois aí, peço perdão aí, depois de 3 encontros, né? Foi um pouco longo, né? Mas, nossa, tem muita coisa, né, que a gente ainda tem que extrair, aprender. Vou encerrar aqui, voltar para a sala, que já deu o nosso horário, né? Consegui terminar, hein? Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. É uma honra, né? Compartilhar o espaço, ter esse tempo de aprendizado junto. E